Bom dia a todas e a todos. Tendo quórum regimental, estando presente o Ministério Público de Contas, declaro aberta a sessão plenária número 1592 e, neste ato, já convoco a conselheira substituta Maria de Jesus para tomar assento. Deixo de submeter à ata a aprovação deste colegiado, tendo em vista o disposto no artigo 70 do Regimento Interno da Corte, que aboliu a obrigatoriedade do registro em ata das sessões nos termos do assento regimental número 9/2024. Conselheira Jesus. E já justifico a ausência dos conselheiros Valmir Gomes Ribeiro e Antônio Jorge Malheiro. Começo pelos processos com pedido de vista, antes cumprimentando o nosso querido Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, conselheira Nalu, conselheiro Antônio Cristóvão, conselheiro Ribamar, conselheiro Ronald Polanco, conselheira Maria de Jesus, também cumprimento o nosso querido Luciano. Então, começo pelos processos com pedido de vista. Vamos dar sequência ao julgamento do processo de número 145.266. E peço já desculpa para passar o início desse processo, tendo em vista que sou relatora desse processo, ao conselheiro Ribamar, nosso corregedor. Acho que é o vice-presidente, conselheira. O vice-presidente está presente. Vice-presidente, verdade, desculpe, conselheiro. Conselheiro Ronald Polanco, nosso vice-presidente, para conduzir o processo, que tem como revisora a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, o terceiro da pauta. E justifico a retirada dos dois primeiros processos da pauta, tendo em vista a ausência dos relatores. Conselheiro Ronald. Eu já presida o processo de número 3, porque eu sou a relatora e a conselheira Nalu é a revisora. Ah, tá. Apregoe. Mas e passo a palavra à conselheira revisora para fazer a leitura do seu relatório. Obrigada, senhor presidente. Queria cumprimentar a todas e a todos, conselheiras Dulce e conselheira Maria de Jesus, cumprimentar nosso querido Mário, nosso procurador-chefe, cumprimentar os conselheiros Ribamar, Cristóvão e o senhor presidente, pela condução dos trabalhos, nosso querido Luciano, cumprimentar aos nossos novos servidores e servidoras, sejam todas muito bem-vindos, todas e todos muito bem-vindos. É um prazer compartilhar essa sessão com vocês e tê-los como amigas e amigos nessa nova jornada. Que Deus acompanhe e esteja sempre atento a levar vocês sempre para o caminho do que é certo. Senhor presidente, eu vou retirar de pauta esse processo e coloco para, sem ser nessa, porque já teve a sessão, na outra sessão. Tudo bem, conselheira. Devolvo os trabalhos à nobre presidenta Dulce. Obrigada, excelência. Face à ausência justificada dos conselheiros Valmir Gomes Ribeiro e Antônio Jorge Malheiro, retiro de pauta os processos que vão do número 4 da pauta até o processo de número 11. E passo a palavra ao conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias para a leitura do processo de número 147.878, o 12 da pauta. Obrigado, presidente. Meu bom dia a todos. Bom dia ao nosso procurador, doutor Mário Sérgio. Nosso bom dia. Seja nossa presidente, conselheira Dulcineia, conselheiro Ribamar, conselheiro Ronaldo Polanco, conselheira Nalu Maria, conselheira Maria de Jesus.
e bom dia aos nossos novos companheiros aqui, servidores, colegas aqui do tribunal que tomaram posse recentemente. Vamos, então, ao processo 147.878/2024, relatório, trata os autos da consulta formulada pelo senhor Marcos Frank Costa Silva, presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre, IAPEN, acerca da possibilidade de pagamento por serviços prestados sem a apresentação de certidões de regularidade fiscal da empresa contratada, conforme consta no expediente de folha 02, ofício número 6.704/2024 e APEN 01/10/24. Em juízo de admissibilidade, o Pleno deste Tribunal de Contas decidiu, na sessão ordinária virtual número 1581, de 3 de outubro de 2024, folha 4, pelo recebimento da consulta formulada pelo presidente do IAPEN para ser respondida em tese. Após registrado e autuado, o feito foi encaminhado à DAFO, que, através da equipe técnica da 5ª IGCE, emitiu relatório conclusivo de folhas 9 a 13. A DAFO, 5ª IGCE, destaca que este entendimento é o mesmo adotado pelo Tribunal de Contas da União e pelos Tribunais de Contas dos Estados do Paraná e Mato Grosso, conforme indicam os enunciados de folhas 11 e 12. Por seu turno, o Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, manifestou as folhas 18 dos autos, em pronunciamento de palavra do senhor Procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, Excelência. Com a palavra, o nosso ilustre Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Bom dia, senhora presidente, Dulce Benício, conselheiro Cristóvão Messias, conselheiro Ronald Polanco, conselheira Nalu Gouveia e conselheira Maria de Jesus, doutor Luciano, distinta plateia, ouvintes e internautas dos nossos canais. Muito bom dia a todos. Trata-se de consulta do senhor Marcos Frank Costa Silva, presidente do IAPEN, solicitando a posição da Corte sobre a possibilidade de pagamento por serviços prestados sem apresentação de certidões de regularidade fiscal da contratada. A consulta preenche os requisitos de admissão previstos no artigo 142 do Regimento Interno da Corte. A 5ª IGCE se manifestou propondo resposta em tese à indagação, com a qual concordamos e está nos seguintes termos. Embora, segundo o artigo 92, inciso 16 da Lei 14.133, Lei de Licitações e Contratos vigente, seja a obrigação do contratado manter sua regularidade fiscal durante toda a execução do contrato, no caso de não comprovação do adimplemento desse encargo, devem-se adotar as sanções previstas naquela lei ou a rescisão do contrato, não havendo que se falar em retenção de pagamento por serviços já executados, sob pena de afronta à legalidade e favorecimento ao enriquecimento sem causa da administração, apenas sendo possível tal retenção em valores que correspondam a obrigações trabalhistas e previdenciárias não adimplidas. É o parecer. Obrigada, doutor Mário. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, presidente. Voto. A presente consulta, formulada pelo presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre, IAPEN, senhor Marcos Frank Costa e Silva, consiste em saber da possibilidade de pagamento por serviços prestados, sem a apresentação de certidões de regularidade fiscal da empresa contratada. Preliminarmente, verifica-se, quanto aos pressupostos de admissibilidade, que o consulente é parte legítima à formulação de consulta
a este tribunal, nos termos do artigo 142, parágrafo 1º do inciso 2º da Resolução TCE nº 30 de 96, Regimento Interno. E seu questionamento foi recepcionado pelo Pleno da Corte, conforme papeleta de julgamento número 139/2024, na folha 4. No mérito, voto para responder à presente consulta em caráter normativo e de pré-julgamento de tese, mas sem qualquer vinculação a fato ou caso concreto, nos termos propostos pela análise técnica, no sentido de que, abro aspas, embora de acordo com o artigo 92, inciso 16º, da Lei Federal número 14.133 de 2021, seja a obrigação do contratado manter sua regularidade fiscal, social e trabalhista durante toda a execução do contrato, no caso de não comprovação do adimplemento deste encargo, deve-se adotar as sanções previstas na referida lei ou rescisão do contrato, não havendo que se falar em retenção de pagamento por serviços já executados, sob pena de afronto ao princípio da legalidade e de enriquecimento sem causa da administração, apenas sendo possível tal retenção em valores que correspondam às obrigações trabalhistas e previdenciárias inadimplentes. Após dar conhecimento da decisão ao consulente, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhora presidente, senhoras conselheiros e conselheiras. Obrigada, excelência. Em votação, o conselheiro Ronald Polanco. Presidente, senhor presidente, procurador Mário, conselheira Nalu, conselheiro Ribamar, nossa conselheira Maria de Jesus. Estou retomando depois da pandemia, né? Não participei da sessão passada, mas é um prazer retomar aqui principalmente no momento em que estamos recepcionando, né, novos colegas. Sejam bem-vindos, colegas. Então, este caso é interessante, porque se não apresentar as certidões negativas, já teve muitos casos aqui de... Ah, tá. Eu achava que estava ligado. Muitas situações assim de pessoas que a certidão foi falsificada. Uma pessoa muito séria, secretária da Educação por um período, e o fornecedor, a empresa contratada, eu me lembro que era o mês de pagamento março, e houve uma rasura, se colocou mês 3, mas ele não pagou. E como a gente não tinha um processo ainda, os convênios, acho que a gente tem que se aproximar com a Super Receita para exatamente verificar em tempo real. O auditor ou o gestor tem que ter acesso aos dados da empresa direto, para poder conferir se é real. Então, o que a empresa fez? Pegou um 3zinho pequeno, botou no 2, podia ser o 2, né? No mês 2, tira a fotocópia e coloca no processo. E passou a valer o 3. Só que, quando a nossa auditoria verificou, é como se tivesse pago e não estava o valor na Super Receita, né, lá na Receita Federal. Bom, o que eu quero falar com isso? É que, agora, se ele não tiver certidões, no momento, o gestor tem a possibilidade de descontar no pagamento.
Eu acho que isso é um avanço muito grande, tanto para o empresário quanto para a gestão pública, ou seja, para a questão trabalhista, que é do trabalhador, e para a receita, né? Porque não haverá esta possibilidade. Eu acho que essa é uma consulta interessantíssima, porque eu acho que aí abre uma possibilidade maior de só ter acesso às informações da empresa no caso de abrir um processo, não. No caso de ser contratada, ela tem que abrir. Eu acrescentaria isso, ela abrir o sigilo fiscal e trabalhista daquele período, daquele contrato, para que tanto a gestão pública tenha acesso, veja lá na Superreceita se houve o pagamento, como quem faz a auditoria, o controle interno e o externo, e o social, o controle social. Se for uma obra ou um serviço que está sendo feito lá e o próprio trabalhador, para ver se o FGTS dele está sendo depositado. Ou seja, é um avanço na nova lei aí muito importante. Então, conselheiro Cristóvão, eu acrescentaria de que todo contrato realizado com a administração pública, de que o sigilo fiscal e trabalhista seja aberto para o período daquele contrato, para que todos enxerguem. Aí é transparência total. E não fique o sigilo fiscal preso, o da empresa, de forma geral, pode ser, mas naquele período do contrato, fazer essa ressalva. É o meu entendimento, relator Cristóvão. Mas parabéns no mais. Obrigada, conselheiro Polanco. Conselheira Ana Lu. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Ribamar. Acompanho o nobre relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator. O relator incorpora o acréscimo do voto do conselheiro Ronald Polanco? Não, conselheira, porque não é especificamente nesse sentido que a gente está fazendo o nosso voto. Então, decidiu-se por unanimidade, com o voto do conselheiro relator, tendo o acréscimo oferecido, sugerido pelo conselheiro Ronald Polanco, rejeitado pelos demais conselheiros. Permanece com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão, agora para a leitura do processo 146.431. Obrigado, presidente. Relatório. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Sebastião Aguiar da Fonseca Dias, superintendente do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, DEPASA, à época, em desfavor da decisão proferida por esta Corte de Contas, contida no Acórdão número 14.349/2023, plenário Tribunal de Contas, exarado nos autos do processo 137.331, que condenou-lhe solidariamente a devolver a quantia de R$ 37.406,91, em razão de pagamento superior ao valor devido, referente ao reajuste do contrato número 02/2014, número 02-2014-004A. Acrescida da multa acessória prevista no artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. Inconformado com a decisão acima mencionada, o recorrente, por meio de seu advogado, Dr. Rodrigo Ayashi Cordeiro, protocolizou o recurso de reconsideração às folhas 2 a 16, alegando, em síntese, que apresentou o histórico de todas as fases do processo e a existência de equívoco na data base do orçamento, que, no seu entender, é de outubro de 2012 e não de outubro de 2013. Afirmou ainda que houve discrepância nos cálculos do reajuste que resultou em um pagamento a menor para a empresa contratada.
evidenciando dano ao erário. Argumentada que somente assinou como ordenador de despesa o processo de pagamento dos créditos analisados e reconhecidos em favor do consórcio contratado pela gestão anterior e que não houve qualquer direcionamento e ou favorecimento no pagamento realizado, requerendo, ao final, o recebimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, para afastar a condenação imposta ao recorrente. A Secretaria das Seções certificou que o recurso é de natureza tempestiva. Os autos foram submetidos à análise técnica da DAFO, que emitiu o relatório conclusivo de análise técnica das folhas 24 a 28. Por seu turno, o Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, manifestou-se as folhas 34 a 36 dos autos, em pronunciamento emitido pelo senhor procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhora presidente, senhoras conselheiros e conselheiras. Obrigada, Excelência. Com a palavra, o nosso ilustre representante do Parquê de Contas. Obrigado, presidente. Recurso de reconsideração do senhor Sebastião Aguiar Fonseca Dias, ex-dirigente do DEPASA, é implicado a devolver R$ 37.406,91, solidariamente com outros agentes da entidade. Diz aqui o doutor Sérgio que deixa de produzir as alegações recursais ante os fatos a seguir narrados. A DAFO informou que houve recurso similar dos senhores Idalcida Dalamaria Júnior e Alan de Oliveira Ferraz. E, diante da análise feita por aquela inspetoria e pela constatação da ausência de dano, sugeriu a aplicação do artigo 1005, caput, parágrafo único do CPC, autorizado pelo artigo 172 do Regimento Interno da Corte, de modo a repercutir nestes autos os fundamentos dispostos naquele recurso, pugnando por seu provimento. Então, é isso. Em resumo, foi visto que não havia dano, apesar da aplicação de 37 mil, isso reconhecido num processo outro, como disse, de dois servidores, Idalci e Alan, e o que se empresta ao caso presente, porque o recurso interposto por um litisconsorte a todos aproveita, a não ser que sejam distintos e opostos os seus interesses. Aqui não, há convergência de interesses. Desse modo, o doutor Sérgio Cunha opina pelo conhecimento do recurso e no mérito por seu provimento, excluindo-se a condenação, a devolução e multa. É o parecer. Obrigada, doutor Mário. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, senhor presidente. Voto preliminarmente verifica-se quanto ao pressuposto de admissibilidade do presente recurso de reconsideração, que é tempestivo e foi interposto por parte legítima, razão pela qual deve ser conhecida por preencher o requisito previsto nos artigos 67 e 68 da Lei Complementar Estadual 38/93. Compulsando aos autos, verifica-se que as razões recursais do recorrente foram devidamente apreciadas e acatadas pela DAFO, quinta GCE, que emitiu o relatório conclusivo de análise técnica recomendando conhecer o presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento para reformar o acórdão número 14.349/2023 plenário desse tribunal e, assim, modificar o seu item 1 para considerar a denúncia improcedente e excluindo a condenação de devolução ao erário, a multa acessória aplicada e o encaminhamento descrito no item 3 do aresto recorrido, tendo em vista que restou constatada a ausência de dano ao erário, pois o valor pago referente ao reajuste do contrato 02/2014-004A foi menor que o devido, considerando os valores da correção monetária conforme descrito no quadro 3, a folha 31 dos autos do processo 143.430, com que concordou o doutor Parquê. Diante dos postos, considerando que as justificativas apresentadas foram capazes de modificar os fundamentos da decisão recorrida, acompanhando as conclusões e argumentos expostos no relatório conclusivo de análise técnica emitida pela DAFO, quinta GCE,
E no parecer do Ministério Público junto a esse Tribunal de Contas, voto 1, pelo conhecimento do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Sebastião Aguiar da Fonseca Dias, superintendente do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, DEPAS, à época, por ser próprio e tempestivo, com fundamento no artigo 68 da Lei Complementar Estadual 38/93, para, no mérito, dar-lhe provimento para reformar a decisão recorrida contida no acordo 14.349/2023, plenário deste tribunal, exaurada nos autos do processo número 137.331, e julgar improcedente a denúncia e excluir a condenação de devolução ao erário, solidariamente na quantia de R$ 37.406,91. A multa acessória aplicada de 10% sobre o valor, a devolução e o encaminhamento de cópia do feito ao Ministério Público do Estado do Acre. 2, pela comunicação desta decisão ao recorrente e seu representante legal, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhora presidente, senhoras conselheiras e conselheiros. Obrigada, excelência. Em votação, conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Ana Lu. Da mesma forma, senhora presidente, acompanho o voto do relator. Conselheiro Ribamar. Acompanho o nobre relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, senhora presidente. E assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto. Com a palavra, agora, o conselheiro Ronald Polanco, com o processo 145.375, número 14 da pauta. Obrigado, senhora presidente. Já cumprimentei todo mundo. Trata-se de tomada de conta especial, em cumprimento aqui ao item 7, acordo 12.828/2021 plenário. Foi exarado nos autos do processo eletrônico 131.891, a prestação de contas do município de Porto Walter, exercício 2018. Aqui nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar 38/93, para apurar a não comprovação dos subsídios pagos aos secretários municipais. De responsabilidade aqui era do senhor José Stefani Barbari Filho, prefeito em 2018. Relatório preliminar da área técnica e depois a área técnica opinou pelo arquivamento dos autos. Pronunciamento ministerial, as folhas 69 e 70. É o relatório, senhor. Obrigado, presidente. Como visto do relatório, a presente tomada de contas teve por objetivo verificar o efetivo pagamento de subsídios a 4 secretários de Porto Walter, extraído do acórdão 12.828, e também da vice-prefeita, que não foram apresentados na prestação de contas. O presente feito constatou que houve o pagamento de tais subsídios e também sua adequação legal. Desse modo, fazendo um resumo, se pede o arquivamento do feito, por ter chegado a concluir que não houve problema nenhum. Isso, parecer do doutor João Isidro. Obrigada, excelência. Com a palavra, o conselheiro relator. O voto pela regularidade dos pagamentos de subsídio dos agentes políticos de Porto Walter em 2018, pela notificação do gestor, José Stefani Barbari Filho, sobre o resultado deste julgamento e, logo em seguida, arquivamento dos processos. Obrigada, excelência. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Põe o relator. Conselheira Ana Lu. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Ribamar. Com o relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto proposto pelo conselheiro relator, que permanece com a palavra agora com o processo 145.152, 15 da pauta. Obrigado, senhora presidente.
Trata-se aqui de uma inspeção para apurar possível superfaturamento nos contratos números 01 de 2023, 02 de 2023, 03 de 2023. Aqui a ata de registro de preço, número 020 de 2022, da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro. Aqui o âmbito é a Secretaria de Estado, Indústria e Comércio, Indústria, Ciência e Tecnologia. Procedimento teve origem em fase da comunicação interna número 35/2023, da 6ª IGCE, que é a nossa 6ª Inspetoria Geral de Controle Externo, folha 1 a 08, relatório preliminar, das folhas 86 a 99, conclusivo, as folhas 227 a 252. Citação do secretário Assurbanipal Barbari de Mesquita, secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia. A citação foi na folha 103, Defesa, as folhas 111 a 122 e anexos as folhas 129 a 131, 231. Pronunciamento ministerial, as folhas 257 a 259. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, presidente. Inclusive pelo querido, hein? Obrigado, inclusive, pelo querido. Bom, a instrução, feita a partir de documentação colhida pela 6ª IGCE, apurou preliminarmente que os contratos firmados apresentavam indícios de sobrepreço em alguns itens, conforme as tabelas de folha 88 e de folhas 91 a 93. Além disso, tendo sido efetivamente realizada a despesa, conforme notas de empenho, notas fiscais, atestos e comprovantes de pagamento obtidos pela instrução, concluiu-se pela ocorrência de superfaturamento na aquisição dos serviços de R$ 102.596,35. O senhor Assurbanipal Barbari de Mesquita, secretário da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Estado, se manifestou, aduzindo em síntese não ter havido sobrepreço nos contratos, tampouco superfaturamento nas aquisições, uma vez que os valores cotados estariam em conformidade com os valores do mercado para os serviços adquiridos, conforme coletas de preço realizadas, e que as diferenças nos preços constituiriam, na verdade, variação normal dos preços de mercado. A análise conclusiva da 6ª IGCE apurou que a pesquisa de preços realizada pela unidade se limitou à coleta de preços junto a 3 empresas, que, no entanto, não têm como atividade principal ou sequer secundária declaradas a prestação do serviço objeto do certame, e que a média dos preços levantados foi superior aos preços em relação aos quais restou verificada a ocorrência de sobrepreço. Desse modo, a unidade gestora não observou adequadamente o disposto no Decreto Estadual 3753, que regulamenta os procedimentos para pesquisa de preços no âmbito da administração estadual, que resultou na contratação reputada como irregular quanto aos valores praticados. Verifica-se que os valores referentes aos itens contratados, adquiridos e pagos pela unidade, se afiguraram superiores aos preços do mercado, conforme tabelas de folhas 245 a 251 do relatório conclusivo. Tal distorção teria decorrido de inadequação da pesquisa de preços realizada antes da adesão à ata de registro de preços, que não teria observado os requisitos e as cautelas estabelecidas pela legislação aplicável. Decreto Estadual 3753. Neste particular, observa-se que, conforme apurado pela análise técnica, as empresas junto às quais a unidade realizou sua pesquisa não possuem atividade declarada compatível com a prestação do serviço, cuja aquisição se pretendia, que reforça a conclusão no sentido da irregularidade dos procedimentos adotados. Desse modo, o Dr. João Isidro opina, em consonância com a análise técnica, pelo reconhecimento da irregularidade consistente na insuficiência e inadequação da coleta de preços, realizada pela unidade gestora previamente à adesão da ata de registro de preços número 20
de 2022 da Prefeitura de Plácido de Castro, sugerindo-se a aplicação em desfavor do gestor, Assurbanipal de Mesquita, da multa prevista no artigo 89, incisos 2º e 3º da Lei Complementar 38. Opina ainda pelo reconhecimento da ocorrência de sobrepreço e posterior superfaturamento nas contratações resultantes da adesão a contratos 1, 2 e 3 de 2023, relativamente aos itens cujo preço se afigurou superior aos de mercado, sugerindo, desse modo, a condenação do gestor a devolver ao erário estadual R$ 102.596,35, valor a ser atualizado e acrescido de encargos legais, e ainda multa acessória, como previsto no artigo 88 da Lei Orgânica da Corte. É o parecer. Obrigada, doutor Mário. Com a palavra, o conselheiro relator. Tratam os autos de análise dos contratos já citados, 01, 02, 03 de 2023, a ata de registro de preço já destacada, é a 020 de 2022, da Prefeitura de Plácido de Castro, que tem como objeto contratação de empresa para locação de equipamentos de sonorização, palco, vídeo e iluminação para eventos, no âmbito aqui da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, firmados entre a Secretaria com as empresas Legamart, Serviços e Eventos, contrato 01, Leste Show, Produções e Eventos e Comércio, contrato 03, e a TPPP da Silva, contrato 02. Durante a instrução, restou constatado que, no âmbito dos contratos 01 e 02, não foram objetos da identificação de sobrepreço, motivo pelo qual não serão objeto da análise. Ao final da instrução, a equipe técnica sugeriu a devolução de R$ 102.596,35 e ainda aplicar multa acessória e sanção. Em pronunciamento, as folhas 257 e 259, o Ministério Público de Contas acompanhou as conclusões da área técnica. No mais, analisando os autos, não restaram comprovados atos de má-fé ou erro grosseiro do responsável, nos termos aqui da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei 4.657/1942 e o Decreto Federal número 9.830/2019, conforme o artigo 12, caput 7 do Decreto Federal 9.830/2019, o agente público só poderá ser responsabilizado por suas decisões se agir ou se omitir com dolo ou cometer erro grosseiro, e ainda no exercício do poder hierárquico só poderá, por culpa, invigilando se restar caracterizado, o que não restou aqui, o dolo ou erro grosseiro. Aqui tem uma situação nesse contrato que são 40 itens. Dos 40 itens, apenas 11. Você entrou, nós entramos no detalhe dos preços específicos da carona e não vimos o processo global. E não há comprovação de que o gestor se apropriou realmente desse valor de R$ 102.596,35. Vale citar ainda, mesmo em situação danosa, o erário não é suficiente para a responsabilização do agente, exceto se restar comprovado aqui o ato de má-fé ou erro grosseiro. Portanto, por questão de lídima justiça e aliado os últimos julgamentos desta Corte, nos casos similares, análogos, voto pelo arquivamento com julgamento e mérito. Diante disso, pela extinção do nosso voto, pela extinção do feito, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso 1,
do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente nos termos do artigo 172 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, pela notificação do responsável do resultado do presente julgamento e, finalmente, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhora presidente. Obrigada, Excelência. Em votação, o conselheiro Antônio Cristóvão. Senhora presidente, senhoras conselheiras, eu voto pela irregularidade com a devolução de 102.500 e o que, procurador? 102.596 mil e centavos. 35 centavos. Pela devolução, a irregularidade, pela multa acessória de 500 UPR e pela multa sanção também de 500 UPR. No caso, conselheiro Cristóvão, só acrescentaria o valor a ser devolvido, mais 10%, né, sobre esse valor? 10%, isso. A multa autônoma. Mais a multa de 500 UPR, 10% do valor do ressarcimento, mais a devolução, mais a multa de 500 UPR. Perfeito. Obrigada. Conselheira Ana Lu. Senhora presidente, eu peço vista desse processo porque eu tenho assim trabalhado um pouco, muito assim, né? A senhora tem me feito trabalhar bastante essa semana. Esse processo aqui eu não estudei. Então, como há voto divergente, eu vou dar uma estudada nele para a gente poder ver bem direitinho essas situações. Pois não, conselheira. Havendo pedido de vista da conselheira Ana Lu, os demais conselheiros aguardam para proferir o seu voto no retorno. E, Excelência, aguardamos o voto visto. Obrigada. Conselheiro Ronald Polanco continua, agora com o processo 144.542, de número 16 da pauta. Tratam os autos da análise do pedido de revisão referente aqui ao processo 137.685, o acórdão é o 12.887/2021/plenário, denúncia para apurar possíveis irregularidades no descumprimento da Resolução 97/2015, referente ao pregão presencial número 013 e 014 da Prefeitura de Tarauacá. Os dois são de 2020. E a responsabilidade é a ex-prefeita Marilete Vitorino de Siqueira e do então pregoeiro Francisco Rodrigues de Oliveira. Os responsáveis foram condenados ao pagamento de multa-sanção no valor de R$ 3.570, em face do descumprimento da Resolução 97/2015 e da não celeridade no atendimento à solicitação do edital. Peça recursal às folhas 2 a 11, relatório técnico das folhas 17 a 23 e o parecer ministerial às folhas 28 a 34. É o relatório, senhor presidente. Obrigada, Excelência. Com a palavra, nosso ilustre representante do Parquê de Contas. Obrigado, presidente. Recurso de reconsideração, autuado como pedido de revisão, interposto pela senhora Marilete Vitorino de Siqueira, ex-prefeita de Tarauacá, e pelo senhor Francisco Rodrigues Oliveira, pregoeiro à época, contra a decisão da Corte que aplicou a ambos R$ 3.570 de multa por descumprimento do artigo 5º da Resolução 97 da Corte e da não celeridade no atendimento de solicitação do edital do pregão presencial para registro de preços número 14 de 2020. Preliminarmente, os recorrentes questionam a legitimidade da atuação da conselheira substituta Maria de Jesus Carvalho de Souza, como relatora do processo original, argumentando que esta deve se restringir a casos de vacância ou impedimentos de conselheiros titulares. Eu vou passar pelas considerações a esse respeito, porque a Corte já resolveu, já faz tempo esse caso, e hoje mais resolvido ainda está pela presença da nobre conselheira substituta como integrante do quórum da Corte e tendo uma lista sorteada para relatar. Enfim, esse é o posicionamento do Supremo.
a sua função é judicante. Vou fazer, então, uma abreviação, onde se refuta essa preliminar e, no mérito, cumpre dizer que a Lei 10.520, que criou o pregão, previa em seu artigo 4º, inciso 5º, que o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 dias úteis. Devido à pandemia, a Lei 13.979 reduziu pela metade os prazos dos procedimentos licitatórios do pregão, tanto presencial quanto eletrônico. Se considerarmos que o prazo já era pequeno, 4 dias, para que as empresas tomassem conhecimento do edital, elaborassem suas propostas e preparassem toda a documentação de habilitação, um dia faz diferença crucial para uma ampla concorrência. Por fim, quanto à inserção intempestiva no LICOM, mesmo que o atraso tenha sido de apenas um dia, cabe destacar que as decisões administrativas do Tribunal de afastar a multa, quando o atraso se der até 5 dias do prazo final, não se estendem à Resolução 97, de forma que houve uma violação direta do normativo. Desse modo, Dr. Sérgio Cunha opina pelo conhecimento do presente recurso, por preenchimento de seus requisitos e, no mérito, para que lhe seja negado provimento, mantendo-se inalterado o acórdão 12.887. É o parecer. Obrigado, doutor Mário. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, senhora presidente. Em sede preliminar, os recorrentes questionaram a legitimidade da excelentíssima conselheira substituta Maria de Jesus Carvalho de Souza, com o argumento que esta deveria se ater a casos de vacâncias ou impedimento dos conselheiros substitutos titulares. Quanto ao mérito, as folhas 2 a 11, os recorrentes alegaram que o edital foi enviado por e-mail ao denunciante dentro do prazo, que seguiram os prazos reduzidos permitidos durante a pandemia do Covid-19, conforme disposição da Lei 13.979/2020, e C, das dificuldades operacionais enfrentadas durante a pandemia, o que atrasou a inserção no LICOM. Em respostas às folhas 17 a 23, a DAFO opinou que a distribuição dos processos seguiu os ditames do regimento interno desta Corte, especialmente o artigo 64. B, que não restou comprovado qualquer prejuízo ao princípio do contraditório e da ampla defesa. C, que no acórdão TCE AC 14.706/2024, plenário desta Corte, já afastou nulidades em processos relatados pela conselheira substituta. D, que a alegação de atraso de um dia no envio do e-mail representa 25% do prazo de 4 dias e comprometeu o prazo reduzido previsto na Lei 13.979/2020, prejudicando a competitividade do certame. É que o atraso de inserção no LICOM violou a Resolução 97/2015, que é a do LICOM. Ao final, a área técnica opinou, em sede preliminar, pelo afastamento da nulidade do julgamento, que resultou o acórdão 12.887/2021, plenário TCE, em razão da ausência de prejuízo na instrução e julgamento colegiado e, no mérito, negar-lhe provimento. Em pronunciamento, o Ministério Público de Contas questionou a conversão do pedido de reconsideração com pedido de revisão sem anuência do relator ou da presidência. Citou que, como recurso de reconsideração, este é intempestivo e, como pedido de revisão, não obedeceu aqui ao artigo 70 da Lei Orgânica desta Corte. Que os conselheiros substitutos
também exercem atividades técnicas e judicantes que auxiliam no funcionamento dos tribunais, inclusive presidir instruções processuais. Quanto ao mérito, acompanhou as conclusões da área técnica. No final, o Ministério Público de Contas opinou pelo não provimento do pedido, mantendo inalterada as disposições do Acórdão TCAC 12.887/2021 plenário. Bom, no nosso olhar, quanto às preliminares levantadas, como bem pontuado pelo Ministério Público de Contas, os conselheiros substitutos exercem atividades técnicas e judicantes, inclusive podem presidir instruções técnicas quando lhes são distribuídos, conforme jurisprudência colacionada em decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.530/MS, em 19 de maio de 2023, de relatoria do ministro Roberto Barroso. Os TCEs podem conferir aos auditores o exercício da judicatura de contas, possibilitando-lhes o julgamento de contas públicas, a instrução e relatoria de processos, a apresentação de propostas de decisão e o assento no colegiado, artigo 7.3, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88. No entanto, ao mérito, de fato, conforme restou demonstrado pela instrução, os responsáveis violaram as normas de regência que resultou nas condenações em pagamento de multa, sanção no valor de 3.570 para cada um, conforme a linha C do aresto recorrido. Processo número 137.685, acordo TCE, número 12.887/2021, plenário. Portanto, tendo em vista o caráter pedagógico da medida adotada por esta Corte, acompanho as mesmas conclusões da instrução, mantendo inalterados os termos do acordo recorrido e ainda alinhado às decisões anteriores sobre a matéria. Aí o nosso voto é pelo conhecimento do pedido de revisão, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o acórdão 12.887/2021, plenário, pela notificação dos recorrentes do resultado do presente julgamento, pela notificação dos órgãos competentes responsáveis pela cobrança da multa aplicada, do resultado do presente julgamento e, finalmente, pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto, senhora presidente. Obrigada, excelência. Em votação, o conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido também, presidente, nego provimento, acompanho o relator. Conselheira Nalu. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Ribamar. Acompanho o nobre relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, senhora presidente. Assim decidiu-se por unanimidade, nos termos do voto proposto pelo conselheiro Ronald Polanco, a quem eu solicito a gentileza de presidir a sessão, tendo em vista os processos que irei relatar na sequência. Obrigado, senhora presidente. Passo a palavra para a vossa relatoria do processo da ordem da pauta 17, que é o 142.214. Com a palavra. Senhor presidente, eu retiro os processos da pauta de número 17 e 19. 17 e 19. E 19. Isso. Então, passo para o processo da ordem da pauta, o 18, que é o 147.512. Com a palavra, presidente. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, um bom dia a todos que também nos acompanham pela rádio web. Cumprimento também as servidoras e servidores que se encontram no plenário e passo
a minha audiodescrição. Sou mulher, meus cabelos são castanho escuro, trajo hoje uma roupa de cor azul escuro cobalto e uso também sapato escuro. Obrigada, Excelência. Trata-se de denúncia com pedido de concessão de medida cautelar apresentada pelo senhor Eliso Martson Alves Guerra para averiguar a regularidade no processo de julgamento da proposta de preços apresentadas pela empresa vencedora do pregão eletrônico Sistema de Registros de Preço, número 160/2023, Instituto Socioeducativo do Estado do Acre, ISE, para a contratação de empresa prestadora de serviços terceirizados e continuados de apoio administrativo e operacional, supervisor administrativo, atendente, recepcionista, auxiliar administrativo, agente de portaria diurno e noturno, motorista e plantonista, artífice de serviços gerais, mecânico, operador de roçadeira e servente de limpeza, para atender às necessidades do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre, ISE, com valor estimado em R$ 6.003.448,40. Insurge-se o reclamante contra a suposta irregularidade cometida pela Comissão de Licitação no processo de julgamento da proposta de preços apresentada pela empresa Tecnews Eireli no certame, em relação ao percentual da conta depósito vinculada, entendendo ter violado o Decreto Estadual 4.735 de 2016 e o Manual sobre a conta vinculada da Procuradoria-Geral do Estado do Acre de 2021. O artigo 5º da Lei 14.133, a nova lei que rege as licitações, além dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Nesse ponto de vista, requer o reclamante a suspensão liminar do procedimento licitatório, o qual já foi finalizado, e, no mérito, a anulação parcial do pregão e do contrato dele decorrente. Os autos foram distribuídos em 4 de setembro do ano de 2024, a folha 346, com envio à Secretaria de Controle Externo, que, por meio da 6ª Inspetoria Geral de Controle Externo, agora Coordenadoria, elaborou relatório técnico pelo conhecimento da denúncia, uma vez atendidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pela sua improcedência, tendo em vista que não foram encontrados elementos capazes de configurar ilegalidade na adjudicação da proposta vencedora do certame, folhas 454 e 462. O Ministério Público de Contas, em manifestação subscrita por seu ilustre procurador, Dr. João Isidro de Melo Neto, acompanhando o entendimento da área técnica, se pronunciou às folhas 467 e 468. É o relatório, Excelência. Senhor presidente. Obrigado, conselheira Dulce. Com a palavra, o nobre procurador Mário Sérgio. Obrigado, Excelência. Os questionamentos trazidos por essa denúncia apresentada à ouvidoria não foram constatados. Constatou-se justamente que a proposta apresentada pela empresa Tecnews Limitada ao pregão eletrônico 160 de 2023 atendeu integralmente aos dispositivos de seu edital. Verifica-se, então, que a instrução constatou a ausência de erro na composição de custos e formação de preços da proposta vencedora. Também não observou violações à legislação de regência capazes de interferir no julgamento das propostas em detrimento do erário público, faltando fundamentos, portanto, para a expedição de medida cautelar ou nulidade do certame. Desse modo, o Dr. João Isidro opina pelo conhecimento da presente denúncia, tendo em vista o preenchimento de seus requisitos de admissão e, no mérito, pela sua improcedência. É o parecer resumido. Passo a palavra à nobre relatora para a pronúncia do seu voto. Obrigada, Excelência. Compulsando os autos, verifica-se que o denunciante se insurgiu contra possível irregularidade praticada pela Comissão de Licitação no processo de julgamento da proposta de preços apresentada pela empresa vencedora do pregão eletrônico SRP 160 de 2023,
em relação ao percentual da conta depósito vinculada, entendendo ele ter sido violado o Decreto Estadual 4.735, de 2016, e o Manual sobre a Conta Vinculada da Procuradoria-Geral do Estado, de 2021, o artigo 5º da Lei 14.133, de 2021, além dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Assim, o reclamante pleiteou a suspensão liminar do procedimento licitatório e, no mérito, a anulação parcial do pregão e do contrato dele decorrente. Nessa perspectiva, o denunciante alega a presença de falhas na proposta de preços da empresa Tecnews Eireli, vencedora da licitação à época, no que tange à formulação da planilha de custos e formação de preços disciplinada no inciso 2º do item 43.10 e item 48, apêndice B, do termo de referência do edital e ao cálculo de encargos trabalhistas a serem contingenciados pelo órgão contratante na conta depósito vinculada em descumprimento ao item 24 do mesmo documento. Conforme dados constantes no Sistema de Licitações e Contratos deste Tribunal de Contas, o LICOM, na data de 30 de agosto de 2024, foi firmado o contrato 45 entre o ISE e a empresa Tecnews Eireli, com vigência entre 30 de agosto de 2024 e 30 de agosto de 2025, no valor de R$ 5.095.949,16. Consoante o Manual sobre a Conta Vinculada de 2021, instituído pela Procuradoria-Geral do Estado do Acre e pela Secretaria de Estado da Fazenda, a conta depósito vinculada bloqueada é um instrumento de gestão de risco para as contratações de prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra pela administração pública, institucionalizado com o Decreto Estadual 4.735, de 2016, que tem o objetivo de garantir o cumprimento das obrigações sociais e trabalhistas dos empregados alocados na prestação dos serviços e, sobremaneira, para a segurança jurídica dos gestores e fiscais de contrato. Dessa maneira, trata-se de percentual retido pelo órgão contratante como uma garantia de saldo financeiro para custear os encargos trabalhistas, como férias, um terço constitucional de férias, 13º salário, encargos previdenciários, bem como dos valores devidos no caso de pagamento de multa sobre o saldo do FGTS na demissão sem justa causa. Esses recursos, eles ficam retidos na conta vinculada e somente são liberados com autorização expressa do órgão contratante, mediante comprovação da despesa por parte da empresa, não sendo um fundo de reserva. No mesmo sentido, prescreve o subitem 24.1 do anexo 1 do termo de referência do pregão eletrônico SRP número 160/2023, a administração contratante fará o contingenciamento dos encargos trabalhistas relativos ao 13º salário, férias e um terço constitucional de férias e multa sobre o FGTS para as rescisões sem justa causa, em cumprimento ao disposto no anexo 4 do Decreto Estadual 4.735, de 17 de maio de 2016, e em conformidade com o Manual da Conta Vinculada, instituído pela Procuradoria-Geral do Estado, PGE, publicado no Diário Oficial do Estado, número 13.046, de 18 de maio de 2021, destaquei. Outro sim, com base no termo de referência do certame, o cálculo dos encargos trabalhistas que devem constar na planilha de custos e formação de preços necessita respeitar os seguintes moldes. E aqui deixo de transcrever, mas coloquei dentro do voto, destacando como rege hoje, a legislação essa matéria. Analogamente, o módulo 2, encargos e benefícios anuais, mensais e diários, consoante no item 48, apêndice B, do termo de referência da licitação supramencionada, define o modelo padrão com base na planilha de custos e formação de preços, IN 05/2017, anexo 7, e assim como dispõe sobre o cálculo das verbas remuneratórias. Desse ponto de vista, com fundamento nos elementos colecionados nos autos, a área técnica constatou que a empresa vencedora Tecnews Eireli utilizou os parâmetros descritos acima ao elaborar sua planilha de custos e formação de preços. Destaca
a análise comparativa dos parâmetros estabelecidos no apêndice B, modelo de planilha de custos e formação de preços, parte integrante do termo de referência do pregão eletrônico 160/2023, e a proposta apresentada pela empresa Tecnews Limitada, vencedora do certame em tela, demonstra que o dimensionamento dos custos, tendo em vista a composição do valor dos postos de trabalho licitados, atendeu integralmente aos dispositivos previstos no edital do certame em tela, notadamente quanto aos encargos e benefícios anuais, mensais e diários, bem como a estimativa da provisão de verbas para a cobertura de eventuais rescisões ao longo da execução contratual, tendo em vista o contingenciamento dos encargos trabalhistas previstos no item 24, conta depósito vinculada, relativos ao 13º salário, férias e 1/3 constitucional de férias e multa sobre o FGTS para rescisões sem justa causa, os termos do Decreto Estadual 4.735, de 17 de maio de 2016, e o Manual da Conta Vinculada, instituído pela Procuradoria-Geral do Estado, PGE, com publicação no Diário Oficial do Estado, de número 13.046, de 18 de maio de 2021. Em análise às folhas 350, 420 dos autos, é possível constatar que as planilhas de custos e formação de preços apresentadas pela empresa Tecnews Eireli foram elaboradas nos moldes previstos no edital do pregão eletrônico SRP número 160/2023, não sendo possível anular o certame e o contrato 045/2024, firmado entre o ISE e a empresa Tecnews Eireli. Posto isso, voto pela improcedência da denúncia apresentada, tendo em vista que a proposta de preços da empresa Tecnews Eireli, vencedora do pregão eletrônico do sistema de preços 160/2023, está em conformidade com os ditames legais e editalícios, não sendo cabível a anulação parcial do pregão e do contrato dele decorrente. Pela notificação do denunciante e do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre, ISE, acerca do acórdão que vier a ser proferido e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheira Dulce. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto da nobre relatora, presidente. Conselheira Ana Lu Gouveia. Mesma forma, senhor presidente, com a relatora. Conselheiro Ribamar. Acompanho a nobre relatora, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora, excelência. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Continua com a palavra, conselheira, com o processo da ordem da pauta, o 20, correspondente aos 135.795/2019. Obrigada, senhor presidente. Ouvido o Ministério Público e os nobres pares, solicito a Vossa Excelência que esses processos constantes da pauta, a partir do número 20 até o processo de número 34 da pauta, sejam julgados em bloco. Ouvimos o nosso procurador. De Mário pleno Sérgio. acordo, excelência. Conselheiro Cristóvão. De acordo. Conselheira Ana Lu Gouveia. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. De acordo, excelência. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, senhor presidente. Conselheira, está autorizado. Obrigada, excelência. Esses processos todos são de apreciação da legalidade e registro para concessão de aposentadoria, né, dos servidores que trabalharam e agora estão na inatividade. Primeiro processo do senhor José Celso Rodrigues, da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, engenheiro florestal. Segundo processo do senhor Antônio Maia Magalhães, da Defensoria Pública do Estado do Acre, defensor público nível 5. Terceiro processo do senhor José Eudes de Moura, da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, professor de nível superior, 30 horas. Processo seguinte da senhora Maria Célia de Oliveira Silva, também da Secretaria de Estado de Educação, professora P2, 30 horas, classe 2. Processo seguinte da senhora Eliete Menezes Brandão, Secretaria de Estado de Educação, professora P1, 30 horas. Na sequência, da senhora Nelly Ruiz Bessa, da Secretaria de Estado de Educação, professora P2, 30 horas, classe 2.
Na sequência, do senhor Luiz Raimundo de Figueiredo Filho, também da Secretaria de Estado de Educação, professor P2, 30 horas, classe 2. Senhora Sebastiana Rufino de Barros, da Secretaria de Estado de Educação, professora P2, 30 horas. Senhora Vânia Lúcia Melo Monteiro, Secretaria de Estado de Educação, professora de nível superior, 30 horas, classe 2. Senhora Sônia Maria Barbosa de Almeida, da Secretaria de Estado de Educação, professora P2, 30 horas. Senhora Francisca Ezineide do Nascimento Aragão, da Secretaria de Estado de Educação, professora P2, 30 horas. Senhora Arlene Maria Gurgel da Silva Andrade, Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, professora P2, 30 horas. Senhora Ana Maria Ferreira da Silva, Secretaria de Estado de Educação, professora P2, 30 horas, classe 2. Senhora Célia Maria Souza Vale, também da Secretaria de Estado de Educação, professora P2, 30 horas, classe 2. E o último processo, senhora Maria Vilma Saboia de Souza, matriculada na Secretaria de Estado de Educação, professora P2, 30 horas. Todos os processos receberam a cuidadosa análise da área técnica e a manifestação ministerial. É o relatório, excelência. Obrigado, conselheira Dulce. Passo a palavra ao nobre procurador Mário Sérgio. Obrigado, excelência. Aqui vou fazer um resumo, peço licença, para atestar, no nosso entendimento, de que todos esses casos de aposentadoria, e aqui eu vou registrar que o segundo se trata do defensor público Antônio Maia Magalhães, que se formou na minha turma, quero parabenizá-lo pela conquista. Os demais são de professores e professoras, todos, portanto, vindos do Acre Previdência e preenchendo seus requisitos de legalidade. Não há nenhuma hipótese de aplicação da súmula 2, que seria reconhecer a aplicação de uma possível letra mais alta. Todos foram bem enquadrados, de modo que pedimos o reconhecimento de legalidade de todos os casos e registro da Corte associado aos seus demais, às suas demais providências de estilo. É o breve parecer. Obrigado, procurador Mário. Passo a palavra à conselheira relatora. Obrigada, senhor presidente. Cumprimentando a todos os inativos aqui, engenheiro florestal, defensores, professores. O meu voto é consoante a manifestação da área técnica e do Ministério Público. E, ante todo o exposto e tudo que mais consta dos autos, bem como considerando a regularidade das documentações que foram apresentadas e a conformidade com o estabelecido na legislação de regência, considerando também as manifestações da área técnica e do Ministério Público de Contas, voto em todos os processos pelo reconhecimento da legalidade e o consequente registro neste Tribunal de Contas das aposentadorias aqui verificadas, pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para proceder à ciência das interessadas e dos interessados do teor das decisões, bem como para observância da legislação de regência e, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos com os nossos cumprimentos. Senhor presidente, é como voto em todos os processos. Obrigado. Obrigado, conselheira Dulce. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora, presidente. Conselheira Dulce, Nalu Gouveia. Acompanho os votos, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Acompanho os votos, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora, excelência. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Não havendo mais processos, agradeço aí pela oportunidade de conduzir a sessão e parabenizá-la aí pela condução desses próximos meses, 23 meses, né, à frente do nosso Tribunal de Contas. Devolvo a palavra. Então. Obrigada, conselheiro Ronald Polanco, também agradecendo. E não havendo mais processos a serem julgados, passo agora aos expedientes. E hoje nós temos uma consulta vinda da Câmara de Acrelândia
E passo agora a palavra ao secretário das sessões, doutor Luciano Oliveira, para que faça a leitura do expediente. Trata-se de consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Acrelândia, senhor Vitor Lima Martinelli. O consulente argumenta que o artigo 43 da Lei Orgânica Municipal de Acrelândia dispõe que a representação judicial e extrajudicial das funções de consultoria jurídica do Poder Legislativo Municipal é exercida pelos advogados da Câmara Municipal, integrantes da Advocacia Geral da Câmara, vinculada diretamente à mesa diretora, formada por assessor jurídico deste poder. Menciona o artigo 126, parágrafo único da Lei Municipal 861, de 2003, no qual é formada a Procuradoria Jurídica, e no seu parágrafo único, o cargo de Procurador-Geral da Câmara Municipal de Acrelândia deve ser ocupada por servidor efetivo, integrante daquela carreira. Menciona o artigo 121 da Constituição Estadual do Acre, cita também precedente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a escolha dos procuradores gerais dentre os membros da carreira não ofendem a Constituição Federal e fixa a tese pela ADI 3056 do Rio Grande do Norte, no sentido de que não ofende a Constituição Federal a previsão por ato normativo estadual a obrigatoriedade de escolha de Procurador-Geral do Estado entre os integrantes da mesma carreira. Argumenta, ao final, que só existe um procurador jurídico na Câmara Municipal de Acrelândia. Em razão desses argumentos, indaga: é possível nomear procurador-geral da Câmara Municipal, sendo que só existe um cargo de procurador na Câmara? Segundo questionamento, o procurador-geral nomeado pode ser da carreira? E, por fim, indaga: é possível nomear procurador-geral não integrante da carreira? Eis a consulta. Obrigada, doutor Luciano. Submeto agora a consulta. Com a palavra, o nosso ilustre representante do Ministério Público de Contas. Obrigado, Excelência. Embora seja de fácil solução a presente consulta, em nome da filosofia da Corte a respeito dessas demandas, eu sou a favor de seu recebimento como tal, como denúncia para resposta em tese e para envolver todos as nuances que foram apresentadas no pleito. É o meu entendimento. Obrigado, doutor Mário. Ouço os conselheiros. Conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido, presidente, recebimento e resposta em tese. Conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, presidente, recebimento e resposta em tese. Conselheira Ana Lu. De acordo, senhora presidente. Conselheiro Ribamar. Pelo recebimento e resposta em tese, Excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o mesmo entendimento, Por Excelência. unanimidade, então, para o recebimento da consulta e a sua resposta. Não havendo mais processos e nem expedientes a serem lidos, passo as comunicações e a palavra está com o doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, nosso Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Obrigado, presidente. Eu quero parabenizá-la, cumprimentá-la pela boa condução da sessão de hoje e também ao conselheiro Ronald Polanco, que figurou como presidente também. Quero, assim, registrar que está inaugurando o plenário por ele feito, o nobre conselheiro Ribamar, e desejar a sua excelência, meu caro Obrigado, doutor Mário. conselheiro, meu amigo, saúde, que ainda se encontra se restabelecendo de uma dengue muito forte. O conselheiro Ronald Polanco também chega hoje para inaugurar, né? E o conselheiro Cristóvão. Isso. Uma boa tarde a todos. Já é tarde? Já é, né? Não. Boa tarde. Não? Não. É dia? Está dia ainda. Bom dia a todos. Hoje foi muito racionalizada a sessão. Bom dia a todos e até a próxima. Obrigado, excelência. Obrigado, doutor Mário.
Ouço o conselheiro Antônio Cristóvão. Cumprimentar todos os presentes. Presidente, estou me sentindo hoje orgulhoso aqui, com a plateia, com esse plenário, que hoje é a minha primeira sessão aqui neste plenário. Presencial. Então, estou me sentindo orgulhoso. Comprei até um terno novo, não sei se vocês estão vendo daí. Pode fazer a apresentação. Apresentação para combinar com o ambiente, terno novo. E, presidente, eu fiz lá em Brasília, fiquei lá lhe representando na reunião lá do TCU, do Tribunal de Contas da União, uma reunião muito profícua, e agradeço a Vossa Excelência de ter me determinado aí naquela reunião. Solicitado. Sentiram a sua falta, e a do Polanco e a da Nalu. Conselheiro Ribamar, também, olhando aqui agora para esse pleno, estou me sentindo orgulhoso. Imagine o senhor. Imagine o senhor. Isso custou muitas noites de sono. Conselheira Maria de Jesus, seja bem-vinda ao seu lugar. Nosso secretário das sessões, meu amigo conselheiro Mário Sérgio, meu conterrâneo ali, Basileia, Cruzeiro do Sul. Barrilé. Mas as suas origens cruzeirense, pai, avô, toda a família. Nossa Nalu Maria, uma honra, estou me sentindo aqui muito bem, Nalu, perto de você. Meu amigo Polanquito, que Deus nos abençoe nesse ano que começa aqui nesse pleno, e a nossa presidente, seja um orgulho de ter você na presidência, viu? Muito obrigado a todos. Conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, eu Cristóvão, estivemos fora na quinta-feira passada, e aqui a gente quer parabenizar o conselheiro Ribamar pelo trabalho, não é fácil, né? Obrigado, conselheiro. Acho que foi o governador Flaviano que dizia: a obra passa, os transtornos passam. Os transtornos passam, mas a obra fica, e o conforto, né? E aí foi bom para receber os novos aí, né? E colegas que vão incorporar o tribunal, sejam bem-vindos. É um espaço realmente aqui essencial para a gente contribuir na recepção que tivemos de vocês. Eu já falei, sejam líderes, não líderes individuais, né, mas cada vez mais precisamos da liderança coletiva, trabalhar juntos para modernizar as instituições públicas. Sem elas, nós não vamos muito longe. É evidente cada vez mais as regiões que cresceram e depois chutaram a escada, daqueles que precisavam crescer, usaram muito o setor público. Foi a Inglaterra, foi os Estados Unidos e hoje a Ásia. No período da Inglaterra, de prosperidade, quando ela começou a decair, foi quando somente o privado começou a dominar, e hoje os americanos, e nós também, deixamos o Estado de lado, deixamos de investir em capacidades públicas, e a decadência veio. Quem investiu está crescendo. Então, nós, presidente, cada vez mais precisamos investir. E os estados brasileiros, o Ceará é um exemplo. Lá a palavra-chave o que tem de melhor no Ceará? É o cearense. Nós temos que fazer. O que nós temos de melhor no Acre? Somos nós. Ninguém vai vir lá de fora fazer o nosso deverzinho de casa.
esse tal de mercado, isso não existe, é uma coisa fluida que se conduz apenas e somente para os 1% dos que estão vivendo tranquilo, porque a maioria do nosso povo não está bem. Então, eu até conclamo os que estão se incorporando a nós para terem este pensamento de que nós temos cada vez mais investir nas instituições e nas capacidades, não somente de pessoas, né, de cidadãos, mas outras capacidades que sejam compatíveis com o mundo atual, que é um mundo de mudança climática, mudança totalmente, nós vamos ter que nos adaptar ao novo mundo, que é o mundo das limitações de trabalho bom, em regiões que apostaram, como eu falei, meramente no mercado, não apostaram na sociedade civil e nem no Estado. Nós somos os melhores alunos do que vem do consenso de Washington. Por isso estamos atrasados. Os piores alunos são os asiáticos, estão lá em cima. E é isso. Desejo a vocês um bom trabalho coletivo. E é isso, presidente. Obrigada, conselheiro Ronald Polanco. Conselheira Ana Lu. Senhora presidente, também queria parabenizar a todos, dizer que a gente, hoje à tarde, está indo para uma pauta com o governador, às 15h, para falar sobre a questão da violência contra as mulheres. Eu e a senhora também, acho que a Ana está indo também, não sei se a Maria também está indo. E hoje a gente vai apresentar para o governador essa questão da política pública para mulheres. Eu sempre achei que quando eu chegasse, em 2009, quando eu cheguei aqui no tribunal, eu achei que a gente tinha que trabalhar com orçamento. A gente tinha que conhecer o orçamento como um pastor, um padre conhece a Bíblia, para que porque se a gente não está lá dentro do orçamento, não venha fazer leis, coisa só para dizer que fez. E esse é o documento que a gente vai mostrar hoje para o governador. Vou dar um exemplo do Orçamento Geral do Estado de 2024. No Orçamento Geral de 2024, o inicial foi mais ou menos 10 bilhões. 10 bilhões. Ele atualizou e ele foi para 12 bilhões. O orçamento exclusivo para as mulheres, porque tem duas coisas. Na questão das políticas para as mulheres, você tem aquele exclusivo que você coloca, dizendo que as políticas são exatamente para as mulheres, e aqueles transversais, que você diz que coloca para os órgãos, e esses órgãos têm que fazer políticas também para as mulheres, que a gente não vê os órgãos fazendo. Mas o que estava exclusivos para as mulheres, dos 12 bilhões, tem 8 milhões. 8 milhões. Dos 12 bilhões, tem 8 milhões. Para aqueles estratégicos, aqueles que, como eu disse, que são outros órgãos que terão que fazer trabalho com as mulheres, 55 milhões. Ou seja, 0,50% é o valor dos 12 bilhões, que é o orçamento geral, foi para a política das mulheres. É isso que o tribunal tem que responder. O tribunal tem que responder para a população do Acre
o que é que se está fazendo sobre a questão de política a favor das mulheres, política de gênero. Diante de uma situação caótica de violência muito grande, onde nós somos colocados como o Estado com a maior violência contra as mulheres, se criou em 2023 um orçamento de gênero. Ele é tudo que nós sonhamos, é uma lei que nós sonhamos, é um orçamento diferenciado ao gênero. Mas esse orçamento diferenciado ao gênero, porque se eu digo que já é diferenciado, é porque eu detecto um problema, tem um problema. E eu vou diferenciar essa questão do orçamento. Para 2025, pasmem, não tem nada no orçamento. Nada. O tribunal ele tem que responder à população sobre isso. Porque não adianta políticas públicas se não tiver dentro do orçamento. É enganar a população, é enganar o Tribunal de Contas também. É enganar todo mundo. E é por isso que a gente tem 77 mulheres mortas. 77 mulheres mortas. Foram 111 tentativas. A que eles conseguiram matar mesmo foi 77. O observador atualizou lá dentro, 78. Então, é essa situação. Nas políticas transversais, conselheiro Polanco, o senhor gosta muito da discussão sobre meio ambiente. Nas discussões transversais que se referem a meio ambiente, é 0,03% que fala sobre as mulheres, como se todas essas mudanças climáticas não interferissem justamente nós mulheres. Eu vou lhe dar um dado. Antes dessas mudanças climáticas que estavam acontecendo, nós mulheres menstruávamos mais ou menos entre 14 e 15 anos. Hoje tem crianças com 10 anos menstruando. Quando a criança menstrua a partir de 10 anos, a possibilidade dela ter filho é muito grande. Agora, eu queria que, meu Deus do céu, onde está a sensibilidade dos homens para discutir isso? Vocês não se chocam quando a gente diz que 77 mulheres foram mortas? Vocês não se chocam? Nós estamos sendo massacradas. E o governador do estado do Acre não pode dançar em cima das mortes das mulheres. Porque a partir do momento que eu não tenho políticas públicas e continuo dançando, é dançar em cima das mortes das mulheres. E aí não venha me dizer que é porque eu sou de esquerda, eu sou mesmo. Assumo que é um discurso de esquerda, não é. É um discurso de conselheira, onde eu estou fazendo uma análise do quê? Do orçamento. Eu não estou usando nem nada, eu estou usando documento do governo. Do governo. A análise que foi feita aqui é do governo. É pegando o orçamento que foi aprovado na Assembleia. Bem, como eu sou a favor da mesa técnica, eu espero que hoje, na reunião com o governador, a gente possa mostrar para ele
a situação da questão da violência contra as mulheres. Mas depois, conselheira Dulce, eu penso que não dá mais para a gente ter conversa técnica e nós vamos ter que fazer algum tipo de situação dentro do Tribunal de Contas, onde o governador e toda a sua equipe respondam por essa situação de feminicídio, de estupro, de violência contra as mulheres que a gente está passando, porque não dá mais para ver essa situação e deixar. Então, hoje nós vamos conversar, vamos mostrar para ele, mas é preciso dar um prazo para essa situação. A gente precisa não trabalhar com dados, ele é preciso, mas quanto tempo a gente está fazendo a análise dos dados? Quanto tempo? E quando é que nós vamos para as ações? Aquela do feminicídio, que a Patrícia, a promotora, a procuradora, nos mostrou lá no Ministério Público, não tem R$1 para aquela ação. O que acontece? Quando você mata a mulher, geralmente, dos 24 ao 39 anos, 24 a 39 anos, geralmente a mulher tem de 2 a 3 filhos. Essa criança, ela é invisível no Estado. Geralmente, ou vai para o educandário, ou é criada por parentes. Se, percebendo isso, o Ministério Público pediu que se criasse uma lei, não pediu, encaminhou a lei, e o governador encaminhou essa lei para a Assembleia e foi aprovada. Não tem R$1, não tem R$1 para se passar. E nós temos 78 mulheres que foram mortas. 111 crianças no Acre, desse período que foi acompanhado, que essas crianças ficaram 111 órfãos. 111 órfãos. Eu não sei o que a gente pode mais fazer para mostrar essa situação. Eu não sei o que a gente pode mais fazer. Os outros temas são importantes, mas esse tema, para mim, que fala sobre a vida, é mais importante. É mais importante. Era bom, conselheiro Polanco, o senhor ir. O senhor só vai para de meio ambiente. É bom, Ribamar, você ir. É bom, Cristóvão, você ir. Por que só nós, mulheres, temos que ir para essas pautas? Vocês têm que ir também. Porque o PIB, que você fala tão bem, e de toda essa questão de conjuntura mundial, onde é que está a questão da morte das mulheres? E dos homens, né? Pois é, e dos homens. Mas eu te mostrar a quantidade de estupro que tem de homem e a quantidade de estupro que tem de mulheres, tu vai ver que é tão pequena não que Deus me livre, pelo amor de Deus, Deus me livre que eu não estou aqui falando pelas crianças e pelos homens que são estuprados. Mas a incidência é muito pequena. É muito pequena. Diante disso, senhora presidente, nós vamos de novo. Eu espero, sinceramente, que o governador vá dizer que tem muita sensibilidade sobre esse problema, que tem dificuldade para resolver. Onde estão os outros secretários que não resolvem isso? Porque eu acho que aí requer do Tribunal de Contas documentos para organizações internacionais, documento para todo canto.
de intervenção do governo federal na questão da violência contra as mulheres, de qualquer situação. Mas não dá para a gente ficar vendo esses dados dele, do governo, e simplesmente a gente não fazer o que a gente tem que fazer. Senhora presidente. Obrigada, conselheira Ana Lu. Conselheiro Ribamar. Obrigado, Excelência. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus, nos permitiu estarmos todos aqui juntos, com saúde, cumprimentar a Vossa Excelência, parabenizá-la pela condução dos trabalhos, cumprimentar o meu amigo, doutor Mário Sérgio, prazer em revê-lo, conselheiro Cristóvão, conselheiro Ronald Polanco, cumprimentar a conselheira Ana Lu, a conselheira Jesus, seja bem-vinda, conselheira. Parabenizar aqui, acho que a primeira sessão do doutor Luciano, parabenizar aí, doutor Luciano, pela condução dos trabalhos. Pedir licença a Vossa Excelência para cumprimentar todos os novos servidores, pedir desculpas também, eu sei que fui muito bem representado pelo conselheiro Valmir, não pude estar presente na posse de vocês por motivos de saúde, mas eu quero dizer para vocês que muito me orgulha vê-los aqui no tribunal, e também aproveito para parabenizar a nossa equipe do jurídico e a presidência da comissão do concurso, pela dedicação e pela determinação. Nós conseguimos, em 8 meses, conseguimos criar os cargos, realizar o concurso, homologar e dar posse a todos vocês. Então, isso muito nos orgulha, tê-los aqui no tribunal. Sabemos que todos vocês são bem preparados, vai agregar ainda mais a qualidade técnica deste tribunal, que já tem servidores muito bem preparados. Então, sabemos que conseguimos plantar uma semente para que essa instituição cada vez mais cresça com a posse de vocês e com a contribuição de vocês para a instituição. Gostaria de aproveitar para agradecer também aqui aos nobres pares, que em nenhum momento se opuseram às nossas decisões administrativas, e com isso conseguimos concluir essa obra que não foi fácil, mas vocês conseguiram aqui chegar numa instituição em que oferece condições para recebê-los, condições adequadas para todos os servidores. Então, isso muito me orgulha e agradeço, não poderia deixar de agradecer a todos, os membros do Ministério Público, que em nenhum momento se opuseram às nossas decisões administrativas. Desejar a Vossa Excelência, a conselheira Dulce, muita sorte, que Deus a abençoe nessa missão, e eu tenho certeza que a senhora vai deixar um tribunal muito melhor do que eu deixei. Muito obrigado a todos e que tenham uma excelente tarde, que Deus abençoe a todos nós. Obrigada, conselheiro Ribamar. Muito obrigada. Conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhora presidente. Também aproveito para cumprimentar a todos, a Vossa Excelência, ao procurador Mário Sérgio, conselheiro Cristóvão, conselheiro Polanco, conselheira Ana Lu, conselheiro Ribamar, ao Luciano, doutor Luciano, que assume aí agora as funções de secretariar essa sessão, seja muito bem-vindo. E também, mais uma vez, dar as boas-vindas aos novos servidores, que já estive com eles em vários momentos, já estivemos juntos, já somos amigos, já nos cumprimentamos todos os dias nos corredores, e é uma alegria imensa tê-los aqui conosco. Já manifestei isso por outras vezes, mas repito, é muito bom, como a Laura sempre diz, é muito bom ter sangue novo, na casa, porque isso também nos renova, nos motiva a continuarmos a nossa missão, nos dá alegria. E também agradecer pelo reconhecimento das atividades, das atribuições e competências do conselheiro substituto, já reconhecido na legislação, e hoje aqui no voto do conselheiro Ronald Polanco, onde traz a decisão do Supremo, reconhecendo realmente o que a Constituição determina para o cargo de conselheiro substituto. Então, também agradeço e manifesto a minha alegria aqui por tudo isso. Também parabenizar, mais uma vez, o conselheiro
Ribamar, pelo sucesso da sua administração, pelos projetos que ele encabeçou e conseguiu concluir com sucesso. Parabéns, conselheiro Ribamar. E que Deus continue nos abençoando a todos. Muito obrigada, conselheira Maria de Jesus. Eu também quero cumprimentar a todos que estão aqui nos acompanhando, destacando inicialmente o registro e o agradecimento ao conselheiro Antônio Cristóvão, que supriu a nossa ausência na importante reunião em Brasília, com a presidência do TCU e com a presença da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, um trabalho importante que o governo e o TCU quer, não é, desenvolver com os demais estados, tribunais de contas do estado. Muito obrigada, conselheiro Antônio Cristóvão, que estava em outra agenda e pôde prontamente atender ao nosso chamado. Muito obrigada, depois nós vamos conversar sobre esse encontro. Destacar também a conselheira Ana Lu, a importância do tribunal estar comprometido com a política, não é? Em relação às questões de gênero. Nós vamos estar nessa reunião, conselheira Ana Lu, e a propósito do que foi feito ontem na mesa negocial do Tribunal de Contas com a Secretaria de Estado de Educação, as nossas reuniões elas não podem ficar apenas no compromisso da palavra, não é? Nós precisamos ter o registro dos compromissos pactuados, assinados e registrados, né? Como bem foi feito ontem, um importante avanço na reunião, na parte da tarde, com a equipe da Secretaria de Estado de Educação para a resolução do concurso público daquela secretaria. Então, não pode ser diferente, né, a nossa atuação enquanto tribunal. Só uma questão é que eu acho que era importante caminhar aquela ata para a Assembleia. Sim, né? Assim que ela estiver assinada, ela será encaminhada. Que é importante. Então, nas mesas, nós não podemos ficar apenas no compromisso verbal, mas serão pactuados, registrados e cobrados, né? Esse é o dever nosso, enquanto instituição que quer ser relevante para a sociedade. Só teremos relevância se nós conseguirmos redesenhar, não é, social e geograficamente a situação do nosso povo tão sofrido. Conselheiro Polanco, destaque no compromisso com inúmeras pautas de desenvolvimento e também do meio ambiente. Estamos todos unânimes aqui, como destacou o conselheiro Ribamar, né, nas pautas que são essenciais. O meio ambiente hoje é uma pauta que ela é transversal, que ela não pode ficar, não é, exemplo também da situação de gênero. Destacar o compromisso permanente do Ministério Público e agradecer na pessoa do doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, que tem sido um parceiro incansável em todas as ações, em todos os projetos e ações. Destacar o trabalho, né, relevante que o conselheiro Ribamar fez, com muito esforço, durante os 2 anos da sua gestão, e aqui podemos contemplar que a beleza, né, apenas de né, dos espaços que ele pôde restaurar com muita dificuldade. Então, receba, conselheiro Ribamar, que é o corregedor também nesta gestão e integra, né, a direção superior dessa gestão, receba o nosso agradecimento. A conselheira Maria de Jesus, a nossa alegria em tê-la conosco e já agradecendo a intensa participação dos seus dias nesses primeiros momentos, que já tinha sido também pactuado com o próprio conselheiro Ribamar e em razão da celeridade das outras ações de reforma e tudo, nós prosseguimos com aquilo que ele também já havia designado, o nosso procurador jurídico, doutor Andrei, de fazer isso na legislação. Seja muito bem-vinda. Agradecer à Secretaria das Seções e a todos os servidores que nos permitem trazer esse trabalho à sociedade, na pessoa do doutor Luciano. Cumprimentar a todas as servidoras e servidores, né, que aqui nos acompanham, e também agradecer a toda a sociedade que nos acompanha pelas mídias sociais do Tribunal, reafirmando o compromisso dessa instituição para nós fazermos o melhor que temos em favor daqueles que necessitam e daqueles que sofrem. Não havendo nada mais a tratar, encerro a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimentais. Muito obrigada. Gente, só um momentinho. Desculpa,
Peraí só um momento, eu esqueci algo muito importante, eu até tinha pedido aqui, deixa eu só falar aqui, é um registro, vamos botar aí um PS, aí, um pós-escrito, um pós-falado, né? É que agora, só lembrar a todos os conselheiros, conselheiras do Ministério Público, solicitar à Secretaria das Seções, que, através do decreto número 11.614, de 27 de dezembro de 2024, o Governo do Estado atualizou o valor da unidade padrão fiscal no âmbito do Estado do Acre para o exercício de 2025. Isso significa, numa linguagem compreensível, que os valores das multas aplicadas, agora elas elevaram o seu valor, sendo a mínima de 6.815, que é equivalente a 500 UPFs, unidade, né, de padrão fiscal, a de 1.000 UPFs, 13.630, e a de 2.000 UPFs no valor de 27.260, que é a multa máxima nessas unidades que nós estamos trabalhando. Solicitar à Secretaria das Seções que remeta a todos os gabinetes dos conselheiros e ao Ministério Público de Contas. Muito obrigada. Agora sim, está encerrada a presente sessão. Muito obrigada.